Nós sabemos que Deus, Ele nos dá uma semente em nossas mãos, e muitas das vezes nós semeamos, e tudo aquilo que nós semeamos, um dia iremos colher. E às vezes nós estamos com a semente boa, e semeamos em terra boa, mas se nós dormir, ou melhor, não vigiar, vem o inimigo e começa a semear joio, começa a semear outro tipo de semente. E na hora que nós vamos colher, às vezes colhemos aquilo que não é para nós colher. Às vezes estamos inocentes, mas por causa que nós demos uma brecha para o inimigo entrar e jogar a semente dele, acaba nos trazendo mal. Então aqui a primeira lição que eu tiro para a minha vida e para a tua vida, é que nós possamos fechar a brecha. No momento que nós estivermos semeando no campo, que o campo pode representar a nossa vida, a nossa família, vamos tampar a brecha, não deixar que o inimigo venha semear, mas para que isso não aconteça, nós possamos ser vigilantes. Aleluia, Deus, Ele é poderoso, glória a Deus. Aqui é uma parábola bem conhecida, e se nós observar essa parábola, vamos entender algo, que muitas das vezes é necessário, aonde existe o bem, existe o mal. Muitas das vezes nós pensamos assim, eu faço coisas boas, só vai ter pessoas boas do meu lado, e aquele que faz coisas mal, vai ter só pessoas mal do lado dele. Mas aqui vamos entender que Deus, Ele tem um propósito na vida de todos. Aquilo que muitas das vezes é mal, muitas das vezes pode ser para o teu bem, e você vai entender isso no decorrer da mensagem. Nós observamos lá em Gênesis, aonde após criar o Jardim do Éden, vai dizer a palavra que Deus fala, não toquem nesta árvore, que essa árvore é onde você vai ter a sabedoria do bem e do mal. Mas ali a serpente vai começar a manipular Eva e acaba entrando no pecado, e ela trocando, comendo aquela fruta juntamente com Adão, e aí eles descobrem o que é o bem e o que é o mal. Então a partir dali eles não eram mais inocentes, eles sabiam o que era o bem e o que era o mal. Em outras palavras, a partir daquele momento, o mal já fazia parte da vida deles, não que não fazia antes, mas ali eles sabiam o que era realmente o bem e o que era o mal. E vamos chegar no livro de Êxodo, ali é onde eu quero comentar algo, que hoje, por ser um domingo de Páscoa, vamos saber que muitas das vezes, quando nós somos pequenos, o que vem na nossa mente, quando chega esse dia, vai ter uns ovinhos da Páscoa para comer, o coelhinho vai vir pulando, né? Muitas vezes é os nossos pais que colocam um ovo ali, a gente pensa que é o coelhinho. E nós aprendemos dessa forma. E pela Bíblia não é dessa forma. A Páscoa, se a gente ler lá em Êxodo, a partir do capítulo 12, verso 37, vai dizer sobre a saída do povo. Foi quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Então ali foi o início da Páscoa. Mas passando muito tempo, Isaías profetiza que Jesus iria vir. E aí quando Jesus vem, aí sim vai vir a verdadeira Páscoa, que foi quando Jesus veio e se entregou na cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou. Se nós observar, a Bíblia vai nos falar sobre a primeira ceia, ou a última ceia que teve, foi quando Jesus reuniu os discípulos, e ali comemorou a ceia. Então o que é a verdadeira Páscoa? É o coelhinho com chocolate? Não. A Páscoa representa através da ceia. Toda vez que eu e você ceamos, nós lembramos que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Aleluia, e Ele vai vir buscar a igreja. Então a Páscoa representa a ressuscitação de Jesus Cristo, aquele que veio e levou nossos pecados. Aleluia, mas tem alguma coisa a ver? Pode comer chocolate, não tem problema, né? Se não fazer mal, se você não engordar, ou for algum tipo parecido, amém, amém? Então outro dia eu vou entrar nesse assunto, para que vocês entendam melhor. Mas aqui onde nós lemos sobre a parábola do trigo e do joio, aqui vamos entender que Jesus, Ele sempre conta uma parábola para que nós entendemos, porque fica mais fácil. Às vezes você está falando algo, e a pessoa não consegue entender, e você fala, é desta forma, é tipo, pega um exemplo, e a pessoa consegue entender melhor. Então aqui Jesus, naquela época, as pessoas tinham plantação de trigo, plantação de uva e assim por diante, então ele pegava aqueles exemplos, porque aquele povo estava acostumado a conviver com tudo aquilo.
E aí Jesus vai contar essa parábola, vai dizer que aquele homem, dono, vamos dizer, daquela roça, ele planta, ele semeia o trigo, mas vai dizer, aonde eu disse para vocês repetir, que ele dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Aqui eu já quero trazer um parênteses, para que a gente possa falar um pouquinho sobre estar dormindo. Nós sabemos que Deus, Ele nos dá uma semente em nossas mãos, e muitas das vezes nós semeamos, e tudo aquilo que nós semeamos, um dia iremos colher. E às vezes nós estamos com a semente boa, e semeamos em terra boa, mas se nós dormir, ou melhor, não vigiar, vem o inimigo e começa a semear joio, começa a semear outro tipo de semente. E na hora que nós vamos colher, às vezes colhemos aquilo que não é para nós colher. Às vezes estamos inocentes, mas por causa que nós demos uma brecha para o inimigo entrar e jogar a semente dele, acaba nos trazendo mal. Aleluias. Então aqui a primeira lição que eu tiro para a minha vida e para a tua vida, é que nós possamos fechar a brecha. Aleluias. No momento que nós estiver semeando, no campo, que o campo pode representar a nossa vida, a nossa família, vamos tampar a brecha, não deixar que o inimigo venha semear, mas para que isso não aconteça, que nós possamos ser vigilantes. Aqui me faz me lembrar algo, quando Jesus estava passando um dos momentos difíceis da vida dele, eu acredito, dos piores momentos, foi quando ele estava no Getsemane. A Bíblia vai mencionar o quê? Que Jesus, de 12 discípulos, ele chama 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Eu acredito que era homem de oração, era homem que estava ali pronto com ele para tudo. Então naquele momento Jesus fala, vamos comigo, porque eu vou estar passando um momento difícil. Então quando ele chega ali no Getsemane, vai dizer que ele fala, fica aqui orando, que eu vou ali orar ali a sós. Então naquele momento Jesus estava orando, então vai dizer a palavra que após algum tempo Jesus volta lá, para ver aqueles que ele tinha escolhido para estar orando com ele, e vai dizer o quê? Que ele estava dormindo. E o que Jesus vai dizer para ele? Não consegue orar comigo por alguns minutos? Ou seja, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Então é nessa hora que o inimigo vem. Se eu e você não estiver atento, não estiver na posição, não estiver na prontidão, o inimigo vem. E quando o inimigo vem, ele não vem brincando, ele vem para nos tirar da posição do Senhor. Eu imagino ali, que naquele momento que Jesus estava ali passando aquela luta tão grande, quem sabe o próprio inimigo estava soprando, querendo atormentar Jesus. Desiste, para que você sofrer tanto por esse povo aí, ó? Esse povo vai cuspir em você, vai jogar pedra em você, até mesmo os seus discípulos, tá nem para você, ó, tá dormindo. Os outros discípulos, uns vão negar, outros vão fugir, outros vão te entregar. Para que isso? Imagine. Mas Jesus, ele estava em prontidão, estava em oração. E a Bíblia vai dizer o quê? Que veio o anjo até Jesus. E no momento que veio o anjo, naquele momento ele trouxe paz para Jesus. Então eu aprendo algo, que eu e você temos que ser vigilantes a todo momento. Porque não adianta nada eu e você ter semente boas nas nossas mãos, mas no momento que nós semear, é como que Deus estivesse falando para mim. Muitas das vezes nós, hoje por ser um culto da família, muitas das vezes o casal tem muitas sementes boas. O que é isso? Muitos sonhos, e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nossa, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir meu carro, vou conseguir minha casa, vai ser desse jeito, e o esposo e a esposa conversando, então estão colocando semente boa. Mas por algum motivo, o inimigo vem e joga a semente dele no meio, e aquele sonho cresce junto com aquela seta. E muitas das vezes, como a palavra disse, se nós não vigiar, pode destruir, pode acabar com a plantação. Mas o interessante, que eu e você olhamos para isso, olhamos para esse texto, vamos observar uma coisa, mas espera aí, como o próprio dono vai dizer, mas não foi eu que joguei, foi o inimigo que veio. Muitas das vezes somos inocentes, mas ao mesmo tempo somos culpados. Por isso que eu e você temos que ser vigilantes. Simplesmente brechinha, o inimigo entra e destrói.
Mas quando eu e você observamos isso, o que nós queremos fazer? Mas espera aí, a plantação de trigo está bonita, mas tem joio ali no meio, eu vou arrancar todo esse joio. Já que o joio está atrapalhando a minha plantação, vou jogar para fora. Não quero o joio na minha plantação. Não foi eu que coloquei, não é meu, então vou tirar daqui. Mas a Bíblia nos traz uma lição tão grande. Esse texto nos traz uma lição tão grande. Aleluias. Que por mais que aquele homem plantou, semeou a semente ali, ele não tinha o direito de tirar. Por quê? Se ele tirasse o joio, o trigo iria sair junto. Porque quando o inimigo ele entra, muitas das vezes na nossa vida, ele entra não somente para causar algo, mas ele quer destruir tudo. Ele não quer destruir somente uma área da tua vida. Quando ele entra no meio da família, ele não quer acabar somente com o esposo ou com a esposa, ele quer acabar com a família inteira, os filhos, todo mundo ali, ó. Então ali eu vejo que aquele joio entrou ali e trançou em tudo. Se arrancasse aquilo, muitas das vezes ia arrancar o trigo junto. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes temos que aprender a conviver com o mal, que muitas das vezes o inimigo semeou na nossa vida. Mas como nós podemos vencer? Através da palavra, através de Deus. Aquilo ali vai ficar nos perturbando a vida toda. Mas como nós podemos vencer? Através de Deus, através da palavra dele. Porque se nós arrancar aquele mal, muitas das vezes vamos perder algo a mais. Não somente o joio, mas o trigo vai junto. Então às vezes é necessário o joio estar juntamente com o trigo. Aleluia, isso que Deus está me revelando aqui. Aleluias. Porque para nós conviver com aquilo que está nos fazendo mal, é somente Jesus Cristo. Porque muitas das vezes o inimigo seta e vai falando assim: você errou, você é culpado, a culpa é sua, e muitas das vezes você não fez nada, foi o próprio inimigo que lançou aquela semente. Mas aí vem o Espírito Santo e fala: não, eu já te perdoei, já joguei no mar de esquecimento. Então você vai conseguindo viver um dia após dia, mas aquele mal ainda está ali te perturbando, muitas das vezes colocando coisa na tua mente. Mas Deus vai dizendo: não arranca o joio, deixa o joio ali, no momento certo, na hora da colheita, aí sim ele vai ser arrancado. Sabe aquela passagem quando fala de Paulo, que ele tinha um espinho? Podemos trazer para esse texto. Jesus está dizendo para a pessoa nesta noite: a minha graça te basta. Às vezes é necessário esse espinho estar na tua vida, aleluias, para você lembrar, o inimigo pode até entrar na tua vida para destruir, mas maior sou eu que vou te livrar, aleluias. Porque muitas das vezes achamos que é o fim, achamos que por mais que o inimigo entrou na nossa vida, fez mal, não tem mais salvação. Tem sim, nós temos um Deus que ele é misericordioso, é um Deus que estende a mão, aleluia. Nós olhamos, né, como diz na palavra, aqueles dois ladrões na cruz, um já estava condenado, o outro por ele, né, reconhecer que Jesus era filho de Deus, ele teve salvação. Mas na minha mente, na tua mente, falamos: os dois está condenado, os dois errou, mas a misericórdia de Deus alcançou aquele que reconheceu que estava falho, aleluias. Então a partir do momento que nós reconhecemos que falhamos, que somos pecadores, nós temos um Deus que ele é o nosso advogado, o nosso Jesus Cristo, aleluias. Então aqui vamos observar que quando aquele homem dormiu, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, e aí vai dizer, né, que aquela erva cresceu juntamente, aleluias. Mas no passar do tempo, vamos descobrir quem é joio e quem é trigo, porque alguns historiadores vão dizer o quê? Vão dizer que quando o trigo começa a dar fruto, ele pesa, ele dobra. E quando o joio começa a crescer, ele cresce reto. Ou seja, se torna um galho seco. E se dobrar, ele quebra. E muitas das vezes pessoas dão o exemplo do cristão e daqueles que não é cristão. Porque no momento que nós vamos crescendo na presença do Senhor, vamos começando dando fruto, vamos reconhecendo que somente é Deus, vamos nos prostrar diante dele. Mas aqueles que é joio não reconhece que errou, fica com o nariz empinado, achando que sempre está certo. Mas a palavra diz que no momento certo, para descobrir quem é joio e quem é trigo, vai ser no momento da colheita, aleluias. É no momento que Deus, não é o homem que vai colher, é Deus, o próprio Deus. Aqui no verso 38 em diante, ele vai explicar essa parábola. Então não é o homem que vai
colher esse joio e trigo trazendo para nossas vidas. Aqui vai dar uma explicação que vai dizer o quê? Aquele que semeou aquela semente é o Filho de um homem, que representa Jesus Cristo. E aquele campo representa o mundo. É como que Jesus semeasse uma semente aqui no mundo. É por isso que eu disse que no mundo vamos ter pessoas boas e pessoas mal. Mas nós temos que aprender a conviver com essas pessoas. Porque muitas das vezes essas pessoas vão nos empurrar para aquilo que tem de melhor na nossa vida. Quer um exemplo disso? Primeiro exemplo. Judas, por mais que ele negou Jesus, por mais que ele se tornou um homem mau, mas foi necessário ele estar ali para cumprir a vontade de Deus, para que Jesus fosse crucificado e para que eu e você, tivesse o direito de alcançar a salvação. Muitas das vezes criticamos Judas, mas se Judas não estivesse ali, Deus não iria cumprir aquilo que era para ser cumprido. Jesus não iria cumprir, porque tinha que ter alguém para negar. Jesus tinha que passar por aquela cruz para que levasse o nosso pecado. Então entenda, às vezes é necessário o trigo e o joio estar junto. Às vezes é necessário você ter aquela pessoa te perseguindo na tua empresa. Às vezes é necessário ter uma pessoa na igreja te perseguindo, porque vai te fazer orar, vai te fazer buscar, vai fazer jejuar. Então tudo isso coopera para o bem de Jesus, das coisas de Deus. Aleluias. E outro exemplo, quem não lembra de Ana? No momento que Ana não poderia dar um filho, vai dizer que a sua rival Penina poderia dar muitos filhos. E além de ela dar filho, ela começou a perseguir Ana. Dizer, eu posso ter filho e você não pode. E começou a perseguir. Então eu imagino que ali, por mais que aquele mal estava ali perseguindo ela, ela poderia falar, Deus, tira ela daqui. Mata ela, some ela daqui, desaparece ela daqui. Mas Deus permitiu, porque através daquela mulher que estava perseguindo Ana, fez com que ela perseverasse em oração, fez com que ela buscasse mais, fez com que ela entendesse. No momento que ela orou conforme Deus queria, Deus deu o melhor para ela. Está entendendo? Às vezes é necessário eu e você ter perseguição, porque é no momento da perseguição que eu vou saber orar melhor, é no momento da perseguição que eu vou buscar mais. Como nós sabemos, no momento que está tudo bom, eu não quero orar, não quero buscar, não quero ir para a igreja, tá bom demais. Em vez de ir para a igreja, eu vou para outro lugar. Em vez de orar, eu vou ouvir outras coisas, vou fazer outras coisas. Mas imagine quando tudo está ruim, quando começamos a perder. Aleluia, nós viramos um cristão de verdade. Queremos ir para monte, queremos ir todas as igrejas que tiver culto, nós vamos. Queremos jejuar, queremos fazer tudo, porque nós queremos buscar aquilo que nós precisamos. Então às vezes é necessário a prova bater na nossa porta, para que eu e você voltamos para o caminho certo, que é buscar Jesus Cristo. Aleluias. Então é por isso que muitas das vezes Deus permite o mal, permite o Judas, permite até mesmo Pedro, que nega, às vezes é seu amigo, não é? Aleluias. Então aqui vamos observar que o campo representa o mundo, e o joio representa o filho do maligno, ou seja, o filho do diabo. O joio é como se fosse aquela sementinha do inimigo que quer atrapalhar aquilo que Deus tem, e o trigo representa o filho do reino, aleluias, que somos eu e você, o filho de Deus, aquele que procura fazer a vontade do Senhor. Ou melhor, voltando para que vocês entendam melhor, o semeador representa Jesus Cristo, aquele que tem boa semente. O campo representa o mundo, que é a semente que Jesus jogou nesse mundo. O joio se representa o filho do inimigo, aquele que é mentiroso, ele é filho do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O próprio diabo. Então aqueles que andam no erro, procuram fazer tudo que é errado, ele é filho do inimigo, ele representa o próprio joio. Mas aquele que procura andar na vontade do Senhor, representa o trigo, que é o filho de Deus. Aleluias. Mas como eu disse, mas eu e você não podemos dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque é no momento da colheita que realmente vai saber quem é trigo e quem é joio. Aleluias. E a palavra vai dizer o quê? Vai dizer assim, no verso 30, deixa crescer ambos junto até a ceifa.
Aleluias. O que é a ceifa? A ceifa representa o fim do mundo. É no momento que Jesus ele vai vir buscar aqueles que realmente, né, está preparado para ir. É nesse momento que vai ser o fim da ceifa, o momento de colher. É nesse momento que Jesus vai ver quem realmente é trigo e quem realmente é joio. Aleluias. E quem vai ser os ceifadores, aqueles que vai colher? A Bíblia vai dizer que é os anjos. Aleluias. Mas como nós sabemos, o Espírito Santo, Deus vai estar lá no céu e Ele vai buscar cada um de nós. Aleluias. E aqueles que ficar, vai ser aqueles, né, que nós sabemos que vai passar por uma grande tribulação. Aleluia, um momento terrível. E a Bíblia aqui vai dizer o quê? Vai dizer que quando colheu o joio, ele é atado em molho e jogado para queimar. E quando colheu o trigo, ajuntai e colocai no celeiro. O que Jesus está dizendo? Quando colheu o joio representa aqueles que não está preparado, aqueles que ouviu a palavra do Senhor, aqueles que não entrou na vontade de Deus, aquele que por mais que ouviu a palavra, né, não está andando conforme Deus quer. Então esse vai ser separado. Esse vai ser separado. Vai ter a oportunidade, mas a oportunidade vai ser mais difícil. E quando chegar o grande dia, vai fazer conforme fez com o joio. Vai pegar e jogar no fogo. Mas esse daí vai jogar onde? No fogo eterno. E aqueles que estão preparados, vai ir para o céu. Aleluia. Vai estar em paz. Está entendendo? Muitas das vezes passamos luta e dificuldade aqui. E achamos que é o nosso fim, mas tem algo a maior nos esperando, ou para o bem ou para o mal. Ou vamos ir para a glória eterna, onde não tem choro nem pranto, somente alegria, ou iremos para o fogo eterno. Vai ter ranger de dente. Aleluia, onde muitos, né, poderia pedir a própria morte, mas não vai conseguir. Então vai ser uma dor eterna. É por isso que eu e você devemos lutar, perseverar. Aleluia. Por mais que o inimigo tenta nos tirar da presença do Senhor, permanece firme, permanece confiando. Aleluia. Mas o que eu quero, o que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja, foi aqui, ó, que eu e você temos que aprender a conviver com o bem e com o mal. Que eu e você temos que aprender a conviver com o joio. Aleluia. Não queremos arrancar esse joio muitas das vezes da nossa vida, porque esse joio muitas das vezes vai nos empurrar para frente. Mas que eu e você também temos que estar na prontidão. Não devemos ficar cochilando, dormindo. Aleluia. Devemos vigiar todo o tempo. Aleluia. Não pensa que por nós ser cristão, a nossa vida, né, vai ser só 100% boa, não. O inimigo vai todo dia tentando jogar uma sementinha ali, ó. E essa semente muitas das vezes pode crescer e pode se tornar um joio. E quando essa semente cresce, se nós não vigiar, ela pode destruir, aleluia, tudo aquilo que um dia nós conseguimos ter. Amém? Aleluia. Que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Entenda algo. Como nós sabemos a lei da semeadura, tudo que nós semeamos, um dia iremos colher. Aquele homem semeou trigo, mas o inimigo jogou joio. E ele teve que colher o joio, aleluia. Mas só que aquilo que ele semeou, ele colheu, e foi em grande quantidade. Mas aquilo que o inimigo semeou, ele colheu, mas descartou. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Muitas das vezes o inimigo vai jogar semente na tua vida, mas toma cuidado. Aquilo que o inimigo jogar, você pega, joga no fogo, descarta. Mas aquilo que você semeou, traz para você, porque é bênção. Sabe discernir o que é de Deus e o que é do inimigo. Nem toda semente que está na tua terra, né, por mais que está tendo fruto, pode ser de Deus. Às vezes é o inimigo que semeou e você não vigiou, e você fala, nossa, é bênção. Às vezes pode ser semente do inimigo, pode estar vindo na tua vida para destruir você. Amém? Isso que Deus está me dando aqui nesta noite. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.